Oi, gente! Vamos a mais uma aula aí da nossa disciplina de administração financeira. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a gestão de caixa e fluxo de caixa. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre esses detalhes tão importantes aí dentro da nossa parte financeira e dentro da empresa. A gente sabe, né, pelo menos assim é o que se diz por aí, que o caixa é o oxigênio das empresas. Vocês já ouviram falar isso? O caixa, o que é o caixa? Quando a gente pensa em caixa, você pensa, eu vou ali no supermercado, vou passar minhas compras lá pelo caixa. Eu vou fazer uma compra, você paga ali no caixa. O caixa, ele está sempre ligado à questão do recebimento, não é verdade? Quando você vai pagar alguma coisa, você vai no caixa daqueles locais onde você está fazendo uma compra. O caixa é o local físico, né, onde a gente guarda o dinheiro, mas quando a gente fala de caixa dentro da empresa, significa o quê? O dinheiro que a empresa tem disponível. Quando eu falo que eu tenho dinheiro em caixa, significa que aquele dinheiro está ali pronto para eu pegar e sair usando por aí, certo? O caixa não é aquele dinheiro que está aplicado em algum lugar, é o que está pronto, livre para eu utilizar. É aquele dinheiro que possui uma alta liquidez, porque ele está ali pronto para utilizar a qualquer momento. Só que tem um detalhe, quando a gente fala de administração financeira, eu acho que a gente até comentou isso na última aula, a gente tem que focar na gestão do caixa e não necessariamente do lucro. E aí vamos tentar entender isso melhor. Se as empresas são criadas para obter lucro, afinal de contas, a maioria das empresas elas nascem porque os proprietários querem ganhar dinheiro, querem ter lucro. Por que eu preciso focar no caixa, em gerir o meu caixa e não, na verdade, fazer com que a empresa gere mais lucro? Por que será? E aí não sei, hein, gente? Difícil de ver, sempre em movimento futuro está. Quem falou isso foi o nosso mestre Yoda. E aí a gente tem que parar e pensar realmente o que acontece. O lucro é uma coisa que eu vou ter lá na frente. O que eu tenho que fazer para chegar lá no futuro e ter o lucro que eu quero? Eu preciso gerenciar corretamente o meu caixa hoje. O caixa é algo que a gente faz ali todo tempo, a gente todo dia entra e sai dinheiro. O lucro é uma coisa que eu consigo ver nos demonstrativos, geralmente uma vez por ano, uma vez a cada 6 meses, né? Tem mais alguns outros detalhes aí. O que mais? Quando a gente pensa aí no lucro, às vezes a gente pensa só em ter aquele lucro e tal, mas às vezes a gente esquece das operações básicas da empresa. Porque, por exemplo, se você tem uma empresa produtiva, se você vai abrir um restaurante, você vai pensar que você precisa de comprar lá o alimento, de pagar seus funcionários e o que sobrar vai ser o seu lucro. Mas muitas vezes, no dia a dia desse restaurante, tem várias coisinhas que você precisa pagar. Você precisa pagar a conta de luz, você precisa pagar o motoboy, você precisa pagar uma taxa de banco, você precisa pagar alguma outra coisa ali corriqueira que às vezes não está dentro daquele valor mais representativo que é, por exemplo, a matéria-prima, né, o alimento que você usa para produzir, o salário que você paga do seu funcionário. E por que isso ocorre? Por que às vezes a gente não dá importância para essas pequenas coisinhas, né? Por que será? Lucro não está relacionado diretamente ao caixa. Quando a gente fala de lucro, o lucro ele vai obedecer alguns preceitos. Aí, gente, a gente tem que lembrar lá da contabilidade, hein? Ele vai obedecer alguns preceitos que a gente tem que lembrar lá da DRE. Quem lembra aí da DRE? DRE é demonstração do resultado do exercício. Lá na DRE, quando a gente faz esse demonstrativo contábil aqui, o resultado dele é justamente se a empresa teve lucro ou prejuízo, né? E o que vem a ser o lucro, então? O lucro é o resultado positivo do confronto entre as receitas
e as despesas que uma empresa possui em um determinado exercício. Lembrando, o exercício social das empresas geralmente é de 1 ano, tá? Então, geralmente eu vou fazer esse demonstrativo uma vez ao ano. Nada me impede de fazer mais vezes, mas geralmente ele é feito uma vez ao ano. Então, assim, o que é o lucro? Eu vou pegar todas as receitas, ou seja, tudo que entrou de dinheiro com as minhas vendas na empresa, ou outros tipos de entradas de recursos na minha empresa também. Vou pegar tudo que eu gastei, eu vou diminuir, né? Tudo que entrou de dinheiro e tudo que saiu. Eu vou ter o quê? O lucro. Porém, gente, o que acontece? Aí tá o pulo do gato, aí tá um dos motivos até porque muitas pequenas empresas às vezes não conseguem conciliar suas contas. Quando a gente fala dessa confrontação das receitas e despesas para a gente ter o lucro, dentro aqui do demonstrativo contábil, não quer dizer que necessariamente essas receitas e essas vendas que eu tive foram já recebidas. E nem que todas as despesas que eu tive foram pagas. Por quê, gente? Puxando na memória aí, espero que vocês lembrem da DRE. A DRE e todos os demonstrativos contábeis, eles observam qual regime da contabilidade? O regime de competência. O que é o regime de competência? O regime de competência, acho até que eu coloquei no slide aí da frente para a gente explicar direitinho. O regime de competência é quando a gente observa, a gente registra tanto a venda como o pagamento, a entrada ou a saída, vamos dizer assim, de dinheiro, no momento em que ocorre a venda do produto, no momento em que ocorre o gasto. Mas, para que eu possa fazer uma boa gestão do meu caixa, saber quanto de dinheiro eu tenho realmente, eu preciso observar o quê? O regime de caixa. O regime de caixa é diferente aqui do regime de competência. E o que é regime de competência e o que é regime de caixa? Vocês estavam achando que eu não ia explicar, né? Eu vou relembrar aí com vocês o que é regime de competência de caixa, porque eu tenho certeza que pode ser que alguém tenha esquecido. Então, vamos puxar da memória aí. O que é regime de competência? Regime de competência. O registro do evento. O que é o evento, gente? Então, por exemplo, eu estou lá no meu restaurante. Eu comprei um pacote de arroz. Eu fiz uma compra, certo? Então, a compra do pacote de arroz é o evento que aconteceu, independente se eu paguei ou não paguei, certo? Então, suponhamos que eu fui lá e comprei um pacote de arroz. O registro dessa compra vai se dar no momento em que ela ocorreu. Então, na hora que eu fui lá no meu varejista, lá no supermercado, lá no meu distribuidor, peguei o pacote de arroz, comprei, eu vou registrar que aquela compra efetuou-se naquele momento. Ou seja, na data do fato gerador daquele item, independente se eu paguei ou se eu recebi. Então, suponhamos que eu fui lá e comprei o pacote de arroz, mas eu não paguei ainda. Eu comprei a prazo. Eu vou lançar essa compra do meu pacote de arroz naquele momento. Ah, mas eu só vou pagar daqui a um mês. Problema, dentro do regime de competência, eu vou lançar aquele meu gasto no momento em que eu gastei. E o contrário também serve. Se eu vender alguma coisa, eu vendi lá, eu tenho um restaurante e aí eu vendi várias refeições no dia. Metade daquelas refeições eu vendi no caderneta, no caderninho. O povo vai lá, almoça e assina lá, vai me pagar tudo no final do mês. Eu vou contabilizar aquela minha venda daquela refeição, eu vou contabilizar quanto? No momento que a pessoa foi lá e serviu seu almoço e almoçou, certo? Eu vou contabilizar no dia que ela almoçou, no dia que ela consumiu o meu produto. Eu não vou contabilizar aquela venda lá no fim do mês quando ela for me pagar, tá? Esse, gente, é o regime de competência, é o regime utilizado lá na DRE e em todas as outras demonstrações contábeis que são utilizadas lá na contabilidade. Esse regime que é necessário para que você pague seus impostos e que você faça todos os seus demonstrativos contábeis e todos os seus relatórios para você pagar os impostos para o governo, tá certo? E o que é regime de caixa? O regime de caixa, gente, a gente considera que a gente pagou, que a gente recebeu alguma coisa como se fosse uma conta bancária. Então, vocês imaginam uma conta. Se você pagou,
o dinheiro vai sair da conta. Se você recebeu, o dinheiro vai entrar na conta. Então, o regime de caixa, ele vai contabilizar todas as receitas, né, todo o dinheiro que entra na sua empresa e todas as saídas no momento em que ele foi pago ou recebido, certo? Então, por exemplo, nesse caso do almoço aqui que eu estou falando para vocês, suponhamos que eu quero contabilizar a venda da minha refeição. Eu vou contabilizar só lá, por exemplo, no dia 31 daquele mês. Por quê? Porque é naquele dia que eu vou receber efetivamente aquele dinheiro. O gasto, se eu fui lá comprar o pacote de arroz e eu comprei lá então um valor lá para o meu estoque, foi um pacote de arroz. Eu vou pagar esse pacote de arroz só daqui 60 dias, junto com outros produtos que eu comprei. Então, suponhamos que eu vou pagar, sei lá no dia 31/12. Então, só lá no dia 31/12 que eu vou contabilizar esse gasto. Mas pelo regime de competência, se fosse aqui pelo regime de competência, eu já teria contabilizado lá há muito tempo atrás, quando eu comprei. Né? Espero que tenha dado para vocês darem uma relembradinha aí. Regime de caixa, eu dou entrada e saída daquele meu gasto ou daquela minha receita, sempre no momento em que o dinheiro entra ou sai, tá? Então, coloca aí na sua cabeça que faz de conta que você tem um caixa ou você tem o seu próprio bolso. Você pagou? Você precisou tirar o dinheiro do bolso para pagar? Ou você recebeu, você está pegando dinheiro e colocando no seu bolso? Esse é o regime de caixa. Esse é o regime que a gente utiliza dentro da administração financeira, tá? E aqui o regime de competência é no momento que ocorreu a transação, no momento que ocorreu a venda, ocorreu o gasto, independente se você pagou ou não. Esse é o regime que a gente usa lá na contabilidade. Aqui na disciplina a gente sempre vai entender que a gente está trabalhando pelo regime de caixa, tá? Então, um resuminho aqui, ó. Regime de competência. As receitas, elas são geradas, né, quando a venda acontece. E a entrada, ou seja, né, gente, a gente está falando de dinheiro, a entrada do recurso nas contas lá da empresa vai acontecer no mês, no período, no dia que aquela venda aconteceu. Os gastos, mesma coisa. No regime de competência, o gasto aconteceu, a saída, ou seja, a saída de dinheiro, eu tirei dinheiro lá da minha empresa, vai ser processada, vai ser lançada lá nos demonstrativos contábeis no mês, no dia que aquele gasto ocorreu. Já pelo regime de caixa, eu vendi, a venda aconteceu. As entradas vão ser registradas nos meses em que o dinheiro realmente entrará no caixa. Então, só um outro exemplo aqui para a gente fixar bem isso daqui. Suponhamos que eu tenho uma loja e eu vendi um produto lá, vendi uma televisão, suponhamos. Tem uma loja de eletrodomésticos, vendi uma televisão por R$1.000 e essa venda foi em 10 vezes de R$100. Certo? Pelo regime de competência, suponhamos que eu vendi essa mesa aqui no dia 3/11. Mesa não, na televisão, né? Nossa, nem sei o que eu falei. Televisão, gente. Suponhamos que eu vendi uma televisão lá no dia 3/11 por R$1.000. Eu dividi em 10 vezes de R$100. A primeira foi a entrada. Então, eu ainda tenho 9 aí para receber. Eu recebi aqui R$100 dia 3/11, vou receber R$100 dia 3/12, vou receber R$100 dia 3/1, vou receber R$100 dia 3/2 e por aí vai, né, gente? Por aí vai, certo? Então, suponhamos essa situação. Aqui pelo regime de competência, quando que eu vou ter que fazer o lançamento dessa venda? Então, a minha receita da televisão vai entrar os R$1.000 todos lá no mês de novembro, especificamente no dia 3 de novembro, que foi o dia que eu vendi, mesmo que eu não tenha recebido. Já que pelo regime de caixa, no dia 3 de novembro, eu vou dar entrada de dinheiro lá no meu caixa só de R$100, que foi a entrada que eu recebi. Aí lá no dia 3 de dezembro, eu vou colocar que eu recebi mais 100, por aí vai. Então o que acontece? Pelo regime de caixa, gente, eu tenho uma visão mais realista do que eu tenho realmente de dinheiro em caixa ou não. Por exemplo, nesse caso aqui, ó, suponhamos que
aqui no regime de competência, eu contabilizei lá que eu vendi uma televisão por R$1.000, né? Lá no dia 3 de novembro. Suponhamos que essa pessoa me deu o calote, pagou só a primeira parcela, não pagou o resto. O que acontece? Eu já vou ter falado aqui lá nos meus relatórios contábeis que eu tive uma entrada de dinheiro, né? Assim, que eu vendi, eu tive uma receita de R$1.000, porém, eu não tive realmente entrada de dinheiro. O único dinheiro que entrou foi esse aqui do dia 3/11. Então, assim, o que vai acontecer? Tá diferente. O registro contábil, vamos dizer, tá diferente do registro lá do meu caixa. Então, quando a gente fala de gerenciamento, a gente tem que observar o regime de caixa porque ele é totalmente realista e ele vai te falar exatamente o que você tem de dinheiro dentro da sua empresa ou não, certo? A mesma coisa quando eu tenho uma venda, suponhamos que eu tenho um gasto. Se eu comprei uma matéria-prima e eu dividi em várias vezes, dentro aqui da administração financeira, do regime de caixa, eu vou contabilizar esse gasto somente no mês que ele aconteceu. Então, suponhamos que eu fiz uma compra de R$3.000 e dividi para pagar em 3 vezes de 1.000. Então, no primeiro mês, por exemplo, eu vou contabilizar lá que eu paguei R$1.000. No segundo mês, vou contabilizar que eu paguei mais R$1.000. No terceiro, mais R$1.000. Ou seja, eu estou efetivamente contabilizando as minhas saídas de dinheiro no mês em que o meu dinheiro saiu realmente do caixa, tá? E só para a gente finalizar aqui, ó, regime de caixa, então, eu utilizo nas finanças, dentro da parte financeira da empresa. Regime de competência, eu utilizo aí na parte contábil da empresa para gerar os meus relatórios contábeis que são obrigatórios para a Receita Federal e para pagar os impostos. Certo, mas o que é caixa? Eu já falei aí mais ou menos o que é caixa, né, gente? O caixa são aqueles recursos, né? Quando a gente fala recursos, gente, lembrando, né, dinheiro, que possuem liquidez imediata, que eu posso sair gastando aí quando eu quiser, porque o dinheiro está ali livrezinho, prontinho para mim, certo? E o que é gestão de caixa? Gestão de caixa é o termo que a gente usa para gerenciar aquelas entradas e saídas de dinheiro dentro da empresa. Então, a gestão de caixa, eu vou fazer o gerenciamento do que está entrando e o que está saindo, certo? E aí, é importante a gente levar em conta os compromissos financeiros que a empresa tem, porque quando a gente faz uma boa gestão de caixa, a gente consegue fazer um planejamento do que a empresa tem para pagar, que seja uma continha de luz, que seja um cafezinho ali para os funcionários, mas ela tem que ter aquele dinheiro em caixa para ela honrar aqueles seus compromissos, né? Seja um compromisso pequeno ou seja um compromisso grande lá de arcar com o seu fornecedor, de pagar uma prestação de um empréstimo. Então, a gente tem que saber gerenciar o caixa. Gente, aqui tem um exemplo muito simples que pode ser criado no Excel. Isso aqui é até uma cópia de uma planilha de Excel. É um exemplo de uma planilha muito simples que a gente pode fazer um controle de fluxo de caixa. Eu tenho lá a saída, então você vai lançar lá. Hoje é dia 3, categoria. Eu lancei aqui, sei lá, comprei, vou ficar no restaurante de novo, tá, gente? Então eu comprei aqui, ó, um saco de feijão, por exemplo. Né? O matéria-prima lá do meu restaurante. Valor. R$10. Então, saiu R$10 lá do meu caixa. Ah, eu paguei, comprei pó de café. Isso aqui é material de uso, material auxiliar, né? Não é matéria-prima, é material que eu utilizo ali, materiais diversos que eu utilizo ali para fazer o cafezinho dos meus funcionários. Então tá lá, R$7. Ah, eu paguei fornecedor. Paguei fornecedor, meus fornecedores. Eu paguei fornecedores no valor de R$2.000. Né? Então, sim, eu tenho que atentar a todos os valores, independente se são valores altos ou se são valores baixos. A mesma coisa as entradas. Ah, eu vendi hoje várias refeições, né? O total aí eu vendi 100 refeições.
Qual que foi o valor dessas refeições? Valor total aí, R$10 vezes 100, suponhamos que eu vendi, cada refeição foi a R$10. É isso mesmo? 10, 100 vezes 10, isso, R$1.000. Certo? Então, entrou R$1.000 ali no meu caixa. Além das refeições, hoje eu vendi também refrigerante. Gente, eu tô dando um exemplo tão simples aqui, tá? Isso aqui pode ser, né, só um exemplo mesmo. Eu posso ter vários tipos de planilhas aí para fazer o controle da entrada e da saída do meu dinheiro. Gente, isso aqui a gente pode usar para o nosso fluxo de caixa pessoal também, tá? Para a gente conseguir saber o que a gente está gastando. E aí depois lá no fim do dia eu posso fazer isso aqui por dia, eu posso fazer isso por semana, eu posso fazer isso por mês. E aí lá no fim do dia, do mês, da semana, eu tenho lá um relatório, qual que foi a saída e qual que foi a entrada de dinheiro. Gente, quem não tem controle financeiro sobre a sua vida pessoal, se começar a usar uma planilha dessa, coisa mais simples do mundo que você pode fazer no celular, você vai conseguir ter um gerenciamento muito melhor aí e vai saber exatamente onde você está gastando. Você está gastando com um cafezinho, se você está gastando com transporte, se você está gastando com gasolina ou com o que exatamente que você está gastando, tá? Então, tá aqui os gastos, né, e as nossas receitas. Ciclo de caixa e giro de caixa. Vamos entender um pouquinho, entrando já mais aí dentro dos conceitos da administração financeira relativos ao caixa. Uma das melhores maneiras da gente fazer a gestão do nosso caixa é a gente analisar os ciclos que a gente tem. O ciclo do caixa e o giro de caixa. O ciclo do caixa é aquele tempo entre o desembolso inicial de despesas até o recebimento do produto da venda. Então, vamos pensar o seguinte, primeiro o que é um ciclo. Um ciclo é uma coisa que sempre se repete, né? Na maioria das empresas, gente, é claro que algumas empresas têm algumas particularidades, mas na maioria das empresas, o que acontece? Eu compro uma matéria-prima, né? Pego aquela matéria-prima, eu vou produzir, eu vou vender, eu vou fazer alguma coisa com aquele produto, né? Vendi, aí a pessoa vai e me paga. Pronto, finalizou. Esse foi um ciclo. Aí eu compro mais matéria-prima, como um produto, revendo aquele produto ou trabalho aquela matéria-prima, produzo alguma coisa, vendo, vendi. Às vezes a pessoa demora 15, 20, 30 dias, me paga. Pronto, certo? Isso é um ciclo, tá? E esse ciclo especificamente que eu tô falando é o ciclo de caixa. O ciclo de caixa é conhecido também como ciclo financeiro, é a mesma coisa, tá? Ciclo de caixa ou ciclo financeiro. Tem horas aqui que eu vou falar financeiro, tem horas que eu vou falar ciclo de caixa, porque, gente, isso aí, cada autor, cada livro nomeia de uma maneira diferente, tá? Porém, o que acontece? A gente não tem só o ciclo do caixa, a gente tem outros ciclos e a gente tem outras variáveis incluídas nesse processo aí de comprar, gastar, receber, vender, certo? Então, a gente tem outros itens envolvidos. Outro ciclo que a gente tem aí é o ciclo operacional. O ciclo operacional, ele é composto aí por todas as etapas operacionais da organização, começando no recebimento dos materiais voltados à produção, né, ou no comércio, aquele material que eu vou vender, aquela mercadoria, terminando lá na cobrança das vendas. Então, o ciclo operacional, de acordo com os autores Ross, Westerfield e Jordan, sua vida começa como estoque, é convertida em contas a receber ao ser vendida e finalmente em caixa quando as vendas são pagas. Gente, todas essas palavrinhas que ele falou aqui, ó, são itens constantes lá no nosso balanço patrimonial. Gente, eu falei para vocês que a gente ia ver muita coisa de contabilidade aqui, porque está muito envolvido. A finanças usa os dados gerados pela contabilidade para administrar a empresa, tá? Então, estoque é uma conta que tem lá no balanço patrimonial, né? Estoque é toda aquela quantidade de produtos que eu tenho, de matéria-prima que eu tenho dentro da minha empresa para eu produzir. Eu vou pegar esse estoque, vou trabalhar ele e vou vender. A partir do momento que eu vou vender, a gente passa a ter aí o que a gente chama de contas a receber, porque a maioria das vendas de uma empresa dificilmente é à vista. Geralmente
são valores que a empresa vai receber depois. Então, aquele estoque que eu vendi, né, aquele produto que eu vendi, vira contas a receber. E depois, quando eu efetivamente recebo essa venda que eu fiz, o meu dinheiro vira caixa, certo? Essa é a transformação aí dentro do balanço patrimonial. Já o Asaf Neto, outro autor renomado aí da área de finanças, ele fala que as atividades operacionais de uma empresa envolvem de forma sequencial repetitiva a produção de bens e serviços e, em consequência, a realização de vendas e respectivos recebimentos. Mais uma vez, está tentando mostrar aí o ciclo. A empresa compra, a empresa produz, a empresa vende. A empresa compra, a empresa produz, a empresa vende. Certo? A gente entendendo esse ciclo e entendendo que isso se repete, a gente consegue nos planejar melhor, certo? Mas tudo tem um tempo, certo, gente? Esse ciclo não acontece da noite para o dia. Eu não vou comprar o produto hoje, vou produzir e vou vender ele no mesmo dia. Então, o meu produto, a minha matéria-prima, eles vão ficar estocados durante um tempo. Às vezes podem ficar um dia, uma semana, um mês, um ano. Existe também o prazo aí, gente, do tal do fiado, né? As vendas a prazo, a gente acha que às vezes não tem isso, mas ainda tem muito, principalmente cidade pequena. Você vai na vendinha da esquina, você vai numa loja de roupa, você vai em vários locais, ainda tem as vendas a prazo, o tal do fiado. Nas lojas grandes, eles têm lá as financeiras, né? Que dividem, faz aqueles carnezinhos, tem o cartão de crédito, isso tudo diminui a inadimplência. Mas tem muitos locais, tem muitas empresas que acabam ainda tendo uma inadimplência muito alta, porque a maioria das vendas acaba sendo a prazo. Existe também, gente, o prazo para a gente pagar as nossas contas, a nossa pendura. Não sei se vocês já ouviram esses termos, gente. Não sei se estou ficando velha, mas esses termos são da minha época. Existe esse prazo aí, gente, para a gente pagar as coisas que a gente deve também, né? Então a gente também compra a prazo. Nós, pessoas físicas, compramos a prazo e a gente, assim, pensando que você é uma empresa, você também não vai ter dinheiro para comprar todo o seu estoque, toda a sua matéria-prima à vista. Você vai ter que parcelar, você vai ter que comprar a prazo. Então a gente tem que levar em consideração esses prazos. E aí entra o que a gente chama de prazos médios. A gente tem um prazo médio aqui do meu estoque, a gente tem um prazo médio aqui do meu recebimento e a gente tem um prazo médio aqui do pagamento. Então, antes da gente entrar lá para fazer as contas dos ciclos operacional e ciclo financeiro, a gente vai aprender a fazer os prazos médios. Por quê? Porque a gente precisa desses prazos para fazer a continha dos ciclos, tá? Então, eu vou fazer uma exemplificação aqui utilizando um exemplo real. Temos lá o dia 0, tá? Nesse dia 0, eu comprei R$1.000 em estoques. Eu comprei R$1.000 em estoques a prazo. Depois de 30 dias, eu paguei esses R$1.000 que eu comprei e após outros 30 dias, alguém comprou o meu produto, né? Alguém comprou o meu estoque de R$1.000 por R$1.400. A pessoa que comprou, né, o nosso comprador, só vai pagar daqui 45 dias. Então, gente, resumindo esses eventos de forma cronológica, no dia 0 eu fui lá e comprei um estoque, certo? Qual que foi o efeito sobre caixa? Nenhum, porque eu não paguei, só comprei, tá? Depois de 30 dias eu paguei, então no dia 30 eu paguei o meu estoque. Então, o que aconteceu com o meu caixa? Saiu R$1.000. Então, assim, gente, eu já tinha que ter um dinheiro lá guardado, né? Porque saiu de onde? Então, suponhamos que eu já tenho dinheiro lá no meu caixa. Aí, no dia 60, ou seja, 60 dias depois que eu comprei aqui o meu estoque, eu vendi o meu produto. Mas qual que foi o efeito sobre o meu caixa? Nenhum. Por quê? Porque o cliente não me pagou ainda. Mais 45 dias, ou seja, depois desses 60, passou 45 dias, aí a pessoa me pagou. Qual que foi o efeito sobre o meu caixa? Entrou 1.400. Certo? Então, vocês estão vendo que foi demorado? Desde o momento lá que eu comprei o produto até o dia lá que eu recebi, se passaram quantos dias? 105 dias. Quando a gente pensa aí nos prazos médios e nos ciclos, esse ciclo completo, lá do dia 0 até o dia 105, é o que a gente chama de ciclo operacional,
que vai desde o momento que eu comprei meu estoque até o momento que eu recebi o dinheiro da venda do produto derivado desse estoque que eu comprei, certo? Dentro do ciclo operacional, gente, a gente tem dois componentes que são eles que nos fazem dar esse resultado aqui de 105 dias. Um deles tem a ver com o tempo necessário para eu adquirir, processar e vender o estoque. Ou seja, gente, é a idade do meu estoque, é o tempo que o meu produto permanece dentro do estoque. Nesse caso aqui foi de 60 dias. Por quê? Porque eu comprei o produto, ele ficou 60 dias parado no meu estoque até que eu pudesse vender ele, certo? Isso a gente chama de prazo médio de estoque. Prazo médio de estocagem, prazo médio de estoque. O segundo item considera o tempo para receber pela venda, o que no nosso caso é 45 dias, porque eu vendi, eu não demorei 45 dias para receber, e isso é chamado de prazo médio de recebimento. Gente, por que é prazo médio? Aqui a gente tem um exemplo. Aqui eu tenho um fornecedor, né, um cliente que me comprou e demorou 45 dias, mas às vezes eu tenho vários clientes. Um cliente comprou hoje, outro comprou amanhã, o outro já comprou um mês atrás. Então, a gente tem que fazer uma média, tá? Uma média desses prazos. Assim como o estoque. Eu compro estoque às vezes todo dia. Eu tenho que ter uma média desse prazo aí que o meu produto fica em estoque. Além do mais, eu preciso fazer a montagem lá do meu fluxo de caixa, justamente por causa disso que eu acabei de falar, gente. Os eventos não são sincronizados. A empresa, ela não para. A empresa, ela compra, vende todos os dias. Como então que eu vou pegar e fazer essa conta de quanto tempo que o meu estoque fica dentro do meu estoque, se todo dia eu tenho estoque entrando e saindo? Aí a gente vai utilizar esses conceitos aqui e as formulazinhas, que já a gente está chegando nas formulazinhas aí, tá? Então aqui no nosso exemplo, né? A gente não pagou realmente o estoque antes de 30 dias após sua aquisição. Esse período de 30 dias a gente chama o quê? Prazo médio de pagamento, porque eu comprei um produto, o estoque, só fui pagar depois de 30 dias. Nesse exemplo, gente, que eu tenho um produto só, né? A gente já vai ver como é que faz para os casos mais gerais. Aqui é só para a gente entender o que funciona, o que é cada um, né? O que é cada um desses prazos médios. Então, depois que a gente gastou o caixa no dia 30, a gente só foi receber dinheiro lá no dia 105, né? Praticamente aí, quantos dias depois? 75 dias depois, né? Que é justamente a conta que está aqui embaixo. Eu fiquei fazendo conta de cabeça e já está aqui a conta. Justamente depois desse tempo aí, 75 dias é que eu fui receber o meu dinheiro. Esse, gente, é o que eu chamo de ciclo financeiro ou ciclo de caixa. Quanto menor, gente, for o ciclo financeiro ou o ciclo de caixa, melhor para a empresa. Por quê? Porque senão, olha só, isso significa, gente, que eu fiquei 75 dias, como que eu vou dizer, descapitalizada, sem dinheiro. Porque eu comprei estoque, paguei e não recebi o dinheiro. Então, a importância da gente ter uma gestão de caixa bem feita. Porque se eu fico 75 dias sem R$1 no meu caixa, só esperando receber do cliente, o que vai acontecer, gente? Minha empresa vai à falência. Eu preciso ter dinheiro para girar, eu preciso ter dinheiro para comprar mais estoque, eu preciso ter dinheiro para gastar com propaganda da minha empresa, eu preciso ter dinheiro no meu caixa. Eu não posso ficar à mercê de esperar o meu cliente me pagar para eu fazer alguma coisa. Aí vem a importância da gente fazer essas continhas aqui e saber quais são os ciclos da nossa empresa e também fazer essa análise para saber quanto de dinheiro que eu tenho que ter ali em caixa, que a gente chama de capital de giro, que a gente vai estudar o capital de giro no outro tópico aí da disciplina, quanto que eu tenho que ter desse capital de giro para fazer o meu dinheiro sobrar e eu não ficar a ver navios ali e não conseguir honrar com os meus compromissos, tá? Aqui, gente, tem uma exemplificação numa linha do tempo, então, suponhamos que eu tenho o dia 0 aqui, né? Acho que lá, dia 0. Comprei o meu estoque, eu vendi o meu estoque, se eu não me engano, aqui depois de 60 dias. Eu paguei o meu estoque aqui depois de 30 dias. Gente, aqui ficou desproporcional, tá? Gente, eu não sei se deu pra ouvir, isso é um trovão, tá chovendo. Não sei se deu pra ouvir aqui no foninho. Mas se estiverem ouvindo algum barulho assim, é chuva, tá? Então, aqui no dia 30 eu
paguei, né, os meus estoques, no dia 60 eu vendi no meu estoque, e lá no dia 105, ó, eu recebi as minhas vendas. Então, o ciclo operacional é desde o dia que eu comprei aqui no meu estoque, até o dia que entrou dinheiro aqui no meu caixa. Então, esse é o ciclo operacional. O ciclo financeiro é desde o momento que saiu o dinheiro do meu caixa para pagar os meus estoques, até esse dinheiro ser reposto, que deu o que aqui? Deu 75 dias. Esse é o ciclo financeiro. E aí, dentro aqui, gente, a gente tem os prazos, né? O prazo médio de estocagem, desde o dia que eu comprei o estoque até o dia que eu vendi o estoque, que foi de 60 dias. O prazo médio de recebimento, desde o dia que eu vendi o estoque até o dia que eu recebi aqui. E o prazo médio de pagamento, o dia que eu comprei o estoque até o dia que eu paguei. Então, na verdade, gente, o ciclo operacional, ele é igual ao prazo médio de estoque mais o prazo médio de recebimento. E o ciclo financeiro vai ser igual ao prazo médio de estoque mais o prazo médio de recebimento, ou seja, ao ciclo operacional menos o prazo médio de pagamento, tá? Essas formulazinhas estão todas aqui na frente, gente. Ó, prazo médio de estocagem, prazo médio de recebimento, prazo médio de pagamento. Só que aqui, o que acontece, gente? Voltando aqui. Aqui eu fiz um exemplo, como eu falei, com um valor só, né? Tudo muito simples, é só eu ir lá e pegar e somar. Como a gente, numa empresa, a gente tem várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, a gente tem que arrumar uma outra maneira de fazer esse cálculo. Para fazer o cálculo dos prazos médios, entra em cena aí uma outra coisa muito importante aqui dentro das finanças, que é o giro, tá? A gente tem, por exemplo, aqui o giro do estoque. O que é giro de estoque? Indica quantas vezes os estoques se renovaram em um ano. Então, se o meu giro de estoque for de 10 vezes, significa que nesse um ano, o meu estoque se renovou, ou seja, saiu o produto durante 10 vezes. Então, assim, todo o meu estoque que estava ali, ele foi vendido, ele foi totalmente renovado durante 10 vezes no ano, tá? Isso que significa o giro. Então, para eu calcular o prazo médio de estocagem, eu tenho que saber aí quanto é esse giro de estoque. Só para a gente ver os conceitos aqui, tá? Porque eu acho que já deu para entender um pouquinho aí o que são os prazos médios, mas o prazo médio de estocagem. Tempo, então, que os produtos permanecem. Gente, tudo que a gente está falando aqui é tempo médio, tá? Tempo médio que os produtos permaneceram no estoque, desde o dia que eles entraram até quando eles saíram. Já o prazo médio de recebimento. Tempo médio que as minhas vendas são recebidas a prazo. Já o giro de recebimento indica quantas vezes esses recursos, ou seja, os recursos decorrentes das minhas vendas, se renovam ao longo de 360 dias. Já o prazo médio de pagamento é aquele tempo que eu tenho, né, o tempo para pagar os meus fornecedores. O tempo desde que eu compro até quando eu vou pagar os meus fornecedores. E já o giro de pagamentos indica o número de vezes que esses valores que eu pago se renovam ao longo de um ano. Então, aqui a gente tem PME, PMR e PMP. E aí, aqui tá as fórmulas, que eu já até passei no slide anterior, né, gente? Tem que ter alguma continha aí para ser disciplina minha. O cálculo do ciclo financeiro, então, vai ser ciclo financeiro ou ciclo de caixa, tá, gente? Como eu falei, ciclo financeiro e ciclo de caixa é a mesma coisa. É igual prazo de estoque, médio de estoque, mais prazo médio de recebimento, menos prazo médio de pagamento. Isso aqui, na verdade, nada mais é do que o ciclo operacional, que tá aqui, ó. Ciclo operacional é igual prazo médio de estoque mais prazo médio de recebimento. E para eu calcular os prazos médios? Porque olha só, deixa eu voltar aqui na nossa formulazinha. Para eu calcular os prazos médios, para eu calcular os ciclos, eu preciso dos prazos médios. Então, na verdade, a gente tem que entrar aqui e ver como que eu faço para calcular os prazos médios. O prazo médio, aí, gente, voltamos para onde? Para contabilidade. Aí a gente volta lá para onde? Principalmente balanço patrimonial. A gente vai precisar pegar várias informações lá do balanço patrimonial e também da DRE, tá? Tanto da DRE quanto do balanço patrimonial. Então, para eu calcular o prazo médio de estoque, eu vou dividir 360. Por que 360?
número de dias do ano. Por que eu não usei 365? Gente, cada autor faz de um jeito. Tem autor que usa 365, tem autor que usa 360. Eu continuo usando 360 porque eu entendo que é mais próximo da realidade, porque o ano comercial que a gente fala, nas instituições financeiras, nas operações financeiras, ele é composto por 360 dias, não 365, porque o mês é considerado como 30 dias. Então, a gente usa 360. Então, o prazo médio de estocagem é 360 dividido pelo giro de estoque. Ah, como é que eu calculo o giro do estoque? Tá aqui. Giro do estoque é o CMV. O que é CMV, gente? CMV a gente utiliza lá na DRE. É o custo da mercadoria vendida. Gente, é o custo do estoque, é o custo da matéria-prima, tá? É o custo, mas é o custo, assim, daqueles produtos que eu vendi, tá? Não é todo o meu estoque, é o custo só daqueles produtos que eu efetivamente vendi. Isso aí, gente, já está em pronto. Essas informações a gente sempre vai encontrar aqui no balanço ou na DRE, tá? O CMV a gente encontra na DRE e o estoque a gente encontra no balanço. O estoque, gente, a gente fala que é estoque médio, porque eu vou pegar o estoque do ano inteiro para fazer uma média. Ai, mas como é que eu vou ficar achando o estoque do ano inteiro? Geralmente a gente não faz o estoque o ano inteiro. O que a gente faz? A gente pega, por exemplo, o balanço patrimonial do ano anterior, que a gente chama de estoque inicial, mais o balanço patrimonial do ano atual, por exemplo, certo? Que é o estoque final. Então, a gente soma os dois, estoque inicial mais estoque final, dividido por 2, faço uma média, tá? E isso vai ser igual a estoque médio. Então, eu pego o estoque inicial, o estoque do ano anterior, né? Aliás, o estoque inicial, que é como se fosse o estoque do ano anterior, e o estoque do ano em curso que a gente está para fazer essa continha. Eu pego o estoque médio. Prazo médio de recebimento, 360 dividido pelo giro do recebimento. O giro do recebimento, eu vou pegar a receita bruta das vendas a prazo. A receita, gente, a gente pega lá da DRE. Aí a gente tem que saber certinho quais vendas que foram a prazo. Eu não posso considerar aqui as vendas que a empresa fez à vista, tá? Dividido pela média das contas a receber. Gente, a média aqui é igual ao estoque. Eu vou fazer a média de tudo que a empresa tem para receber ali no ano, tá? Lá no balanço patrimonial, isso aqui, gente, está no balanço patrimonial. No balanço patrimonial, às vezes está contas a receber, às vezes está como clientes. Então, eu deixei clientes aqui em parênteses para a gente saber. Prazo médio de pagamento. 360 dividido pelo giro de pagamento. O giro de pagamento vai ser o CMV, ó, que a gente já usou ele aqui em cima, dividido pela média, mais uma vez, sempre a média. Gente, nos exercícios que a gente vai fazer, quando não tiver valor para você calcular a média, você vai pegar só aquele valor que está ali. Mas se você tiver condição de fazer a média, melhor, tá? Aqui eu acho, no exemplo, eu acho que eu coloquei até sem média para a gente calcular. Mas se você tendo as informações da empresa, o ideal é sempre calcular a média do valor das contas a pagar, do valor das contas a receber e do valor do estoque. Então, o giro do pagamento vai ser igual ao custo da mercadoria vendida dividido pela média das contas a pagar. As contas a pagar, gente, geralmente, lá no balanço patrimonial, elas vêm escritas assim, ó, fornecedores, tá? E só pra gente relembrar aí, giro é o número de vezes que os valores se renovam ao longo do ano. Então, giro de estoque, número de vezes que o meu estoque se renova durante o ano. Giro do recebimento, giro das contas a receber, né? A quantidade de vezes que essas contas a receber, que esses valores giram ao longo do ano, tá bom? E por aí vai. Ai, será que deu para entender? E pra gente finalizar aqui e entender um pouquinho, porque às vezes a gente dá um nó, eu tô falando muito conceito, muita coisa, mas só pra gente entender um pouquinho a questão do ciclo e do giro, tá? Imaginemos uma torneira enchendo uma caixa d'água, abastecendo uma residência. A caixa é enchida e logo depois a água é consumida pelos moradores, sendo enchida de novo e assim por diante. Gente, isso aí acontece na casa de todo mundo, né? Pode-se dizer que a gente tem um ciclo de enchimento e esvaziamento da caixa. A caixa enche, a gente usa, certo?
Só que ela não chega a esvaziar completamente, mas ela tem esse ciclo, né, gente? Então, a gente tem o que a gente chama de giro do estoque da água. Então, se a gente considerar que a nossa caixa d'água tem 10 mil litros, uma caixa d'água grande, né? Tô louco. Suponhamos que uma caixa d'água tenha 10 mil litros. O tempo que ela vai demorar para encher é muito maior do que se a caixa tivesse 5 mil litros, se a caixa tivesse 1000 litros, certo? Então, isso significa que quanto maior a caixa, mais água ela vai comportar. Logo, o número de vezes que ela vai encher e esvaziar ao longo do dia será muito menor. Uma caixa pequena, eu preciso que ela encha várias vezes. Uma caixa grande, eu não preciso ela não vai precisar ficar sendo cheia porque ela tem uma capacidade muito maior. O contrário também é verdade. Então, quanto menor for a caixa de água, menos água ela vai comportar. E, consequentemente, o número de vezes que a caixa vai encher e esvaziar vai ser muito maior. Então, vamos fazer essa analogia aí da caixa de água ao dinheiro. Suponhamos que, em vez da água, a gente tivesse dinheiro. Nossa, imagina a gente encher uma caixa d'água de dinheiro. Então, ao invés da água, a gente tem dinheiro. E, em vez da caixa d'água, a gente tem o caixa operacional, que é o nosso caixa. Em vez de ser uma família, a gente tem contas a pagar. Então, isso significa que quanto maior for o nosso caixa, mais dinheiro será necessário em caixa e, por conseguinte, menor será o giro desse caixa, certo? Vou falar de novo, gente, Isso significa que quanto maior for o nosso ciclo financeiro, aqui ó, cadê isso aqui que eu acho que eu falei errado, né? Eu li caixa aqui, é ciclo financeiro. Ciclo financeiro é o ciclo de caixa. Quanto maior for o nosso ciclo financeiro, mais dinheiro será necessário dentro da nossa caixa. E, consequentemente, maior vai ser o giro desse caixa. Já se eu reduzir o ciclo financeiro, mais vezes o caixa vai girar e, consequentemente, eu vou precisar ter menos dinheiro ali dentro, certo? Então, o ciclo financeiro, fazendo essa analogia à caixa d'água, é o nosso caixa. Se ele for muito grande, ele vai girar pouco, porque ele vai comportar muito dinheiro ali dentro. Eu vou guardar muito dinheiro ali dentro. Se o meu ciclo financeiro for pequenininho, o giro dele vai ser muito maior. Por quê? Porque eu vou conseguir guardar pouco dinheiro ali dentro, certo? Então, assim, é só para a gente conseguir visualizar, entender como que isso funciona, né? Porque é exatamente assim que acontece dentro da empresa, gente. A caixa d'água, ela nunca vai estar vazia, o nosso caixa nunca vai estar 100% vazia, mas a todo momento ele tem o ciclo ali de entrar e sair dinheiro. Então, a gente precisa entender que aquele ciclo está acontecendo todos os dias concomitantemente. E se a gente não parar para analisar esse ciclo, realmente a gente pode estar perdendo dinheiro sem saber. Gente, aqui a gente tem um exemplo de cálculo, de como que a gente vai fazer esses cálculos, então, aí, desses prazos, tá? Então, esses dados, gente, foram extraídos lá de um balanço patrimonial de uma empresa. Gente, é claro que o balanço patrimonial da empresa não é só isso. Vocês estão vendo que o ativo aqui, ó, cadê? O ativo aqui tá diferente do passivo, né? Então, assim, isso aqui foram só algumas informações extraídas de um balanço patrimonial. E algumas informações extraídas aqui do meu DRE. A gente extraiu só as que a gente precisa. Então, a gente tem disponível, é aquele valor que eu tenho em caixa, tá? Eu tenho duplicatas a receber, que é a contas a receber, ou o que a gente chama também de clientes. Eu tenho aqui os estoques, eu tenho fornecedores, contas a pagar, empréstimos bancários. E eu tenho receita de vendas, aí a gente já tem um asterisco aqui falando que tudo que eu vendi foi a prazo, tá? Pra gente fazer o nosso cálculo. Eu tenho o nosso custo das mercadorias vendidas e eu tenho aqui também, gente, o estoque final do ano anterior. Esse estoque final do ano anterior aqui, ele vai ser importante para a gente calcular o nosso estoque médio, tá? Se eu não tivesse essa informação, eu iria usar só o estoque que está aqui no balanço patrimonial. Mas como eu tenho essa informação aqui, eu vou fazer a média. Então tá, vamos aos cálculos. O prazo médio de estoques. Para eu fazer o prazo médio de estoques, é 360 dividido pelo giro de estoque. Então, primeiro, gente, o que eu tenho que calcular? Tem que calcular o giro de estoque. Como que eu faço para calcular o giro de estoque? CMV sobre a média do valor dos estoques. Então, vamos lá, vamos calcular o giro de estoque. Qual que é o valor do custo da mercadoria vendida?
Aí a gente volta lá no balanço patrimonial e pega esse valor, que foi 350 mil. Dividido pelo estoque. Gente, como eu falei, ali no balanço eu tenho a informação que o estoque é de 50 mil e o estoque do ano anterior é 40 mil. Então eu vou fazer a média, tá? Vou pegar 50 mais 40 dividido por 2, que vai dar 45. Então a média do meu estoque aí no ano foi de 45 mil, tá? Resolvendo essa continha aqui, né, 350 mil dividido por 45, isso vai dar 7,8. O que significa isso, gente? Que o meu estoque gira, ou seja, se renova 7,8 vezes ao ano. Para que eu quero essa informação? Para calcular o prazo médio de estocagem. O meu prazo médio de estoque, então, vai ser 360 dividido por 7,8, que vai ser igual a 46,15. Gente, vamos aproximar? Por quê? A gente aproxima porque, teoricamente, se eu tenho 46,15 dias, eu não vou contar algum pouquinho ali do dia. Então, eu aproximo para mais. Eu não aproximo para menos, por quê? Porque se eu aproximar para menos, eu vou pode acabar faltando dinheiro ali no meu caixa. Então, eu prefiro aproximar sempre para cima para não correr risco de ficar sem dinheiro no meu caixa, tá? Então, o meu prazo médio de estoque, ou seja, o tempo médio que eu levo para pagar os meus estoques é de 47 dias. Vamos calcular o prazo médio de recebimento. A formulazinha é 360 dividido pelo giro de recebimento. Como que eu calculo o giro de recebimento? Receita de vendas a prazo dividido pelo valor dos clientes, valor das contas a receber. Então, vamos calcular primeiro o giro de recebimento. 500 mil, por que 500 mil, gente? É a receita das vendas a prazo que a gente estudou lá atrás da DRE. Dividido pelos clientes. Cliente, gente, é as contas a receber que a empresa tem. Que no caso, ali no nosso exemplo, foi de 40 mil. Fazendo essa conta, isso vai ser igual a 12,5 vezes. Isso significa, gente, que os meus valores a receber se renovaram aí no ano, durante o ano, 12 vezes e meia. Vamos fazer o prazo médio de recebimento agora. 360 dividido por 12,5, que vai dar 28,8. Sempre arredonda para cima. Então, o nosso prazo médio de recebimento é de 29 dias. Então, os meus clientes demoram, em média, 29 dias para me pagar. Vamos para o prazo médio de pagamento, que é igual a 360 dividido pelo giro de pagamento. Giro de pagamento vai ser igual ao CMV, custo da mercadoria vendida, dividido pelos fornecedores, pelas contas a pagar que eu tenho. Vamos calcular primeiro, então, o giro de pagamento, que é o que a gente precisa calcular primeiro para achar o prazo médio de pagamento. CMV é 350 mil e os fornecedores, né, os compromissos que eu tenho a pagar, são no valor de 30 mil. Gente, tudo pegando lá do slide lá atrás. Esse aqui vai ser igual a 11,7 vezes. Então, durante o ano, as minhas contas a pagar se renovaram 11,7 vezes. O prazo médio de pagamento vai ser igual a 360 dividido por 11,7, que vai dar, arredondando já aí, 31 dias. Então, eu levo, em média, 31 dias para pagar as minhas contas, para pagar os meus fornecedores. Vamos agora ao cálculo do ciclo operacional. É só somar, agora é mais fácil. É só somar o prazo médio de estoque mais o prazo médio de recebimento, que foi 47, o prazo médio de estoque, gente, aí já é o que a gente acabou de calcular. Então, 47 mais 29. 47 dias mais 29 dias. Isso aí vai dar 76 dias. Então, o nosso ciclo operacional foi de 76 dias. Já em nosso ciclo financeiro, ou ciclo de caixa, eu vou pegar o próprio ciclo operacional que eu acabei de achar, que foi 76, menos o prazo médio de pagamento, que é 31. Então, o nosso ciclo financeiro ou ciclo de caixa é igual a 45 dias. Como que a gente representa isso? Como que a gente entende isso, né? O nosso ciclo operacional tendo sido de 76 dias, isso significa o quê? Que se passaram 76 dias desde o momento que a gente adquiriu estoques até o momento que a gente recebeu o dinheiro das vendas daquele produto, daquele estoque que a gente comprou. Já o ciclo financeiro ou ciclo de caixa, o que significa? Existe uma diferença de 45 dias entre o dia lá que a gente pagou pela mercadoria que a gente comprou e o dia que a gente vai receber as nossas vendas.
certo? Então, quanto menores forem os ciclos, melhor vai ser para a empresa. Por quê? Porque mais dinheiro vai entrar dentro do seu caixa, certo? Aqui, gente, fazendo uma representação aqui naquele gráficozinho que eu mostrei, naquela linha do tempo, né? Uma linha do tempo que eu mostrei para vocês. A gente tem, então, o prazo médio de estoques foi de 47 dias, prazo médio de recebimento 29 dias, o prazo médio de pagamento 31 dias, ciclo financeiro 45 dias e o ciclo operacional 76 dias. Então, assim, na verdade, compõe o outro. Então, são todos ali interligados, certo? Ufa, nossa, achei que a gente não fosse acabar, gente, essa aula ficou enorme. Peço até desculpas aí pelo tamanho da aula, mas agora está na hora da gente praticar, colocar em prática os conhecimentos. Espero que vocês tenham entendido. Eu agradeço a participação de todos e até a próxima.